Hoje então nós vamos falar sobre os conectores Storz. Ele tem esse nome em homenagem ao seu criador, que é o Carl August Storz, um suíço que criou esse sistema de acoplamento em 1882. Atualmente ele é a forma mais utilizada a nível mundial para conectores de incêndio, amplamente utilizado na Europa, na América e em praticamente todos os países do mundo. Primeiramente, nós temos aqui a linha de esguichos, que é a linha onde é preso a mangueira e por onde sai a água. Então ele é preso assim, né? E aí, o aperto final é feito com a chave Storz, que faz com que ele fique apertado suficientemente para não vazar e também ao mesmo tempo ele seja uma forma de engate rápido, que uma situação de incêndio sempre tem que ser rápida. Ainda na família dos esguichos, existem os esguichos sólidos, que são esses aqui, muito pouco utilizado hoje em dia, porque ele não tem a regulagem do tamanho do jato, simplesmente ele tem o tamanho da saída. Por exemplo, no caso de uma E6, existe a saída de 13 mm, 16 mm ou 19 mm. Já no 2,5, existem as bitolas de 25 e 32 mm. Mas atualmente o bombeiro, ele exige, em alguns casos orienta, o uso do esguicho regulável. O esguicho regulável, ele tem a vantagem de fazer um jato nebulizado, ou fixo para frente, ou jato em cortina, à medida que você vai abrindo e fechando ele. Então, por exemplo, numa situação de incêndio, onde o fogo está alastrado, o bombeiro pode chegar com ele aberto, já refrigerando as partes onde o fogo está começando a atingir, e ao momento que ele vai apagando esse fogo, ele já vai direcionando na parte principal do fogo. Uma atenção que eu chamo para a questão dos esguichos reguláveis, por exemplo, esses 3 esguichos aqui são esguichos de 2,5, né? Porém, vocês podem ver nitidamente a diferença de tamanho deles, também a diferença de acabamento. A diferença de acabamento ela é puramente estética. Esse aqui é um cromado. Você vai colocar numa área com uma decoração, com alguma coisa assim, pode-se pensar em colocar um equipamento com esse acabamento. Mas o que eu venho chamar a atenção agora é para a parte técnica. No caso de alguns estados, o cálculo de engenharia feito sobre o jato de água que vai sair para fazer a extinção de incêndio, ele é feito a partir do esguicho, com uma curvatura de vazão com que ele vai proporcionar na hora da extinção de incêndio. Conseguimos ver a diferença entre o tamanho desses 2 esguichos aqui. Obviamente que a curva de saída deles vai ser muito diferente uma da outra. Então, por exemplo, se o engenheiro colocou no seu projeto esguicho de marca X ou Y, você tem que seguir essa instrução dele, porque provavelmente ele fez o cálculo baseado nesse esguicho. Não é em todos os estados que o bombeiro analisa a partir disso daí, mas o cálculo muitas vezes é feito a partir do esguicho. As mangueiras já vêm com essa ponta Storz, e uma é adaptável na outra. Então, se você tem 2 lances de 15 metros ou 2 lances de 20 metros, você consegue emendar eles sem a utilização de mais nenhuma peça. Só a utilização da chave Storz para fazer o aperto final. Temos a parte dos adaptadores Storz. 5 fios por polegada, nas bitolas de 1,5 e 2,5, e os rosca 11 fios por polegada, que é a rosca normal. O mais utilizado é os 5 fios por polegada, essa rosca grossa, que é a rosca padrão dos registros para hidrante. Rosquei esse aqui. E também existe ainda a possibilidade de você colocar um tampão, para não entrar insetos ou qualquer tipo de resíduo. O tampão é acoplado diretamente aqui nesse adaptador. E ele vem com uma corrente justamente para ser fixado aqui. O registro Globo para hidrante, ele sempre deve ter um furinho para ser fixado a corrente do tampão. Numa situação onde o bombeiro precisa tirar o tampão para colocar a mangueira, ele vai tirar e esse tampão vai ficar preso ao registro para não ser perdido.
Também tem nas bitolas de 1,5 e na bitola de 2,5. Já esses adaptadores Torx, que são rosca 11 fios por polegada, que é a rosca normal, a rosca BSP, a rosca que tem na tubulação, que é onde vem essa parte do registro, eles são bem pouco utilizados. Alguns estados eles são utilizados em de recalque, mas o normal geralmente é utilizar os 5 fios por polegada. Ainda existe a redução Storz. Essa é uma redução que ela é mangueira de 1,5 para mangueira de 2,5. Ela é utilizada em algumas situações, por exemplo, eu tenho as duas opções da minha edificação, mangueira de 2,5 e 1,5, casos bem raros. Aí você coloca uma redução, onde você vai poder utilizar agora a mangueira de 1,5, onde estava colocado um adaptador de 2,5. Esse é o derivante, uma peça pouco utilizada em situações reais. A gente vê a aplicação dela mais frequente em casos de treinamentos. Ele tem uma entrada para uma mangueira de 2,5 e sai para 2 mangueiras de 1,5. E tem o registro para você abrir e fechar qualquer uma delas. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Caso tenha ficado alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe ou deixe nos comentários que responderemos assim que possível. Atendemos via WhatsApp e enviamos mercadoria para todo o Brasil. Muito obrigado, Brasil!